Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje vai ser atualização semanal, quase que semanal da B3 também. Então estou tentando aqui dar um gás nos vídeos de atualização técnica, principalmente por causa de toda a volatilidade do mercado. Estamos pré-payroll, né? Amanhã, sexta-feira, dia 2 de setembro, tem payroll, o que deve movimentar bastante o mercado de maneira geral. Dólar forte pra caramba, por isso que recentemente postei aqui um vídeo de dólar é rei, né? Mas pois bem, vídeo de hoje B3SA3, ação que eu tenho em carteira para longo prazo, então sempre falo disclaimer para vocês, tá? Mas antes, vamos passar pelo disclaimer e eu volto para a telinha. A gente vai comentar sobre múltiplos, histórico do preço-lucro, dividendos já descontados 15%, vamos calcular um preço-teto aqui, conta de padeiro, e a gente termina com a análise técnica e os ponticos, certo? Vamos lá. Voltar aqui então para o primeiro slide, pessoal, que fala sobre o que eu mais quero destacar para vocês aqui, preço-lucro, tá? Dentro de um mercado de baixa, me parece que nós temos um preço-lucro mínimo aí para B3. Vou trazer um estudo para vocês, tá? Dividend yield hoje, pessoal, tá na casa aí dos 5, 6% e tem caixa pra caramba. Um rodo de caixa aí, tá? Caixa rodo, então assim, é uma empresa que deve sobreviver muito bem em termos de fundamentos durante uma crise, certo? Porém, contudo, entretanto, o que vai variar é preço. E aí a gente vai tentar, na análise técnica, definir aí quais são os principais preços, tá? Bom, histórico de preço-lucro, pessoal, já cheguei a comentar com vocês em vídeos anteriores, mas a B3 dificilmente vai ser negociada nos próximos 2 anos acima de 30 vezes lucro, tá? 30, 35 vezes lucro, foi ali 2019, 2020 e 2021. Tá difícil imaginar que a B3 vai, com uma Selic tão alta, um CDI tão alto e os mercados com condições financeiras apertadas, certo? Vai conseguir aqui retornar à casa dos 30 vezes lucro. Então vamos ficar atento caso retorne oportunidade de venda, tá? De rebalanceamento e etc. Tá? Muito provavelmente, pessoal, vai ser oportunidade de venda porque ela é uma empresa de valor e não oscila muito no seu lucro. Então o preço-lucro expandir, tá? Muito provavelmente, na minha opinião, vai ser porque as ações expandiram, o preço das ações, e não por causa do lucro. Então, o preço-lucro vai ser por causa do preço, o numerador, e não o denominador. Então, vamos ficar atentos. Acredito que a gente seria aqui uma bela oportunidade de rebalanceamento na minha carteira. Por exemplo, eu rebalanceei. Eu rebalanceei quando ela atingiu lá os R$16, que foi por volta dos 30 vezes lucro. Tá? O desconto entra quando, pessoal? Na minha opinião, a partir dos 20 ou menos vezes lucro. Tá? 20 ou menos vezes lucro. Entre 20 e 18, tá? E o desconto more por hora em 2022 foi de 13 vezes lucro. Ou seja, quanto mais a B3 vira bancão, 12, 10 vezes lucro, mais descontada ela fica, só que ela tem uma oscilação um pouco mais forte que os bancões. Tá? Ela vai até 20, vai até 25 vezes lucro ali, máximo eu vejo nos próximos meses desse ano aqui de 2022. Falo com vocês dia 1 de setembro, tá? Bom, então esse é o estudo do preço-lucro. Eu acho que dentro de um mercado de baixa, como nós estamos vivendo, não adianta querer que a B3 volte a patamares de 2018, 19, 2020 e 21, tá? Que ainda tínhamos lá condições financeiras afrouxadas ou afrouxando, tá? O que levava a bolsa a ter atratividade. Agora não, é um reinado curto, mas deve ser um reinado porque estamos muito apertados aqui, né? Com CDI a quase 14%, tá? Então, um reinado aí da renda fixa, o que deve bater, tá? Em fluxo estrangeiro, principalmente na B3, por quê? Porque as commodities estão caindo e o dólar está se fortalecendo, DXY, tá? Eu mostro aqui, eu tô com o gráfico salvo, né? Esse é o gráfico do DXY, pessoal. Estamos a 109 mil pontos, rumando para 110, que é meu alvo, tá? E, bom, aqui quebra uma galera, tá? Isso aqui bate em commodities. Tá? O seguro hoje não está na proteção contra a inflação, está na proteção contra a recessão. Então, o trade de recessão simboliza um DXY tão forte, e aí murcha petróleo, murcha minério de ferro, murcha também a B3. Tá? Então é natural a gente esperar um pouquinho de queda aí para a B3. Nos dividendos, pessoal, no site do scanner da Bolsa já está descontado aqui os 15%. 2021 foi um ano exuberante para a B3, tá? Acima do normal. Certo? E ela vem aqui com números muito bons de 2019 em diante. Tá? Eu acho que a gente vai ter uma estabilização desses números aqui, ó, desse contexto. Tá? Entre 2019 a 2021, ela praticamente quase aqui, né? Dobrou ano a ano. Dobrou de 2019 a 2020 a 2021, 2019 a 2020, 2020 a 2021 quase. Se fosse R$1,20 aqui, também seriam 3 anos consecutivos de dobra de dividendos. Eu não acho que a gente vai manter, tá, esse patamar de elevados dividendos.
tá? Eu acho que a gente vai encontrar uma média, tá? E essa média me parece estar acima dos 50 centavos. Eu vou colocar ali 50 centavos, 60 centavos, tá? Como preço teto. Vamos fazer um cálculo de padeiro, tá? Vamos por 60 centavos, se eu espero 6 pursa, R$10. Hoje a B3 está negociada a 11,80. Então, assim, por dividendos, ela começa a ficar atraente, tá? Aos R$10, 9, tá? Sem dúvida nenhuma. Por valuation, pessoal, eu considero que o lucro vai estabilizar, talvez não crescer, mas estabilizar. Perdão. Então, a partir aqui dos 13, 12, qualquer valuation de bancão já é interessante para mim, certo? Já é descontado também para mim. Nos preços, tá? Acompanhando o fluxo, pessoal, o que eu tenho aqui? Tá? Era alvo nosso, tá? Os 12,60 e também é alvo nosso, perdão. Deixa eu pôr o amarelo aqui. Também é alvo nosso os 14,1 para esse ano. Cenário amarelo aqui. Não considero que temos força para voltar de novo aos 30 vezes lucro. Tá? Ali em 16,96, 18,92. Tá? Se voltar, eu vou rebalancear a partir dos R$16. Tá? Assim como fiz aqui. Quem é membro do canal recebeu, tá? Os pontinhos que eu estava rebalanceando a minha posição. Nessa queda atual, pessoal, o que eu considero aqui? Tá? Qualquer preço abaixo dos 12,60, para mim, eu volto a ter aportes normais na B3. Não há um aporte adicional de desconto. O desconto vem a partir dos 10,68. Então, 10,68, principalmente 9,66, e abre o leque aqui, já coloco 8,52, 8,19. Esse 8,52, 8,19 e até o 6,89, pessoal, aqui não só é um crash maior de mercado, ou seja, mais política agressiva monetária no mundo, manutenção da nossa, tá? E queda de commodities, ou seja, a atratividade da B3 para o estrangeiro diminui, aí o fluxo é menor, e o CDI alto, o brasileiro vai lá para a renda fixa como já está indo, tá? Então esse é um cenário totalmente factível, oportunidade, na minha opinião, para longo prazo, de novo, porque o lucro deve estabilizar, cair muito pouco, enquanto as ações podem cair muito mais, tá? Tô falando aí de uma queda de 50% aos preços atuais, tá? Um pouquinho menos que 50%. Então assim, aqui é a oportunidade de se tentar alavancar, comprar mais do que geralmente eu compro, tá? A minha opinião aqui, a minha situação. Agora, dentro desse cenário dos 9,66 aos 10,68 aqui, olha, um pouquinho mais, uma ordem técnica ali pode ser interessante. E conforme esses preços não invadem os 14 até as eleições, pessoal, pós-eleição, eu também tendo a vender call acima dos 14. Tá? Para mim é interessante, até agressivamente acima dos 12,60. Tá? Mas eu preciso esperar as eleições, porque pode ter ali um rally ou uma queda, a depender do resultado das eleições. Tá? Isso eu vou deixar aqui ao vento, porque é algo específico ali fora dos fundamentos. Tá? Mas a atratividade da B3 depende de condições macroeconômicas, pessoal. Depende aí de quanto o mercado está querendo commodities, está querendo emergentes, está querendo moeda emergente. Por hora, essa semana específica, né, a última de agosto e 1ª de setembro, tá, é uma semana que, não. O mercado quer dólar. Dólar. Vamos ver até quando vai essa dinâmica. Tá? Isso vai depender muito das falas do Fed, tá? Em relação ao quantitative tightening e também sobre sua curva de juros, seus juros, perdão, né? Quanto que ele vai subir aí, se é 0,75, 0,50. Então, acho natural as condições macroeconômicas estabilizarem, logo as ações também. Tá? Então, o topo 14, 12,60, mínima 9,66, 10,68. Ano que vem, eu entro nessas partes mais essa parte ruim, né, de catástrofe, a depender das condições macroeconômicas, se tiver mais queda de commodities, por exemplo, tá? Porque a nossa política monetária vai continuar equilibrada e real, né, com juros real, isso bate na B3, assim como, se a bonança acontecer, tá aqui, ó, pum, 12,92, 18,92, 16,96. O mais provável, então, é o círculo que eu vou pôr, ou o retângulo que eu vou pôr em laranja, aqui, ó, para esse ano. Então, estratégia de volatilidade para esse ano aqui, porque não tem tendência, né? Estamos a mínima em 9,66, já fez. Selic já fez a máxima, show. Tá? Não devemos ter aumento de Selic. E a máxima aqui, faltou 14,1, batendo 12,60, 14,1 também é uma região de resistência. A gente vai comprar suporte e vender resistência. Ano que vem pode ser que tenha tendência para cima. Tá aqui os 2 números, para baixo, tá aqui também os 3 números, para não falar 2. Certo, pessoal? Essa é a minha estratégia da B3. Tá?
adoro a queda dela, para mim não tem problema nenhum ela ter queda. Se eu segmentar aqui no gráfico diário e finalizo o vídeo para vocês, tá? Para quem está querendo ser tático, tá? Tem mais pontinhos aqui no gráfico diário, inclusive, tá? Eu consigo ver aqui um movimento de B igual a CD, tá? Gerando alvos aqui em 11,65, 11,96. Então o ativo também pode ter um meio dentro do meio, ter um meio do caminho, tá? Dentro desse retângulo, faltou eu engrupar ali, eu colocar o 14. Esse é o retângulo que eu espero para o ano de oscilação, tá? Ganha mais 2 pontos ali, menos importantes, mas vocês têm toda a estratégia, tá? Então voltar aos 9,66 para mim, 10,68 é a oportunidade na parte mais dos touros, assim como os 12,60 aos 14 é alvo, tá? Para o ano. Aqui eu acho que é bem específico. A gente entra nesse terceiro tri, pessoal, agora com tudo em setembro, tendo, na minha opinião, o viés continua o mesmo, tá? As condições macroeconômicas vão arrefecer de volatilidade. Então, petróleo não cai nem sobe, minério não cai nem sobe, dólar não cai nem sobe, juros não cai nem sobe, e a inflação cede um pouquinho. Então, só o trade de inflação que perde um pouquinho de força, tá? Mas todos os outros, máxima e mínima, na minha opinião, já foram definidas. Tá? Então, fica mais tranquilo operar volatilidade, que em termos de análise técnica é vender resistência e comprar suporte, tá? As estratégias de opções mais de volatilidade não direcional. Acho que não vai ter nada direcional até dezembro. Pessoal, essa é a minha opinião. Deixe nos comentários a sua, tá? Vejo vocês no próximo vídeo. Na descrição temos a nossa carteira tática aí, tanto de opções como de ações, 2 por 1. Eu faço esse merchan para vocês, porque sim, estamos em um ano tático, pessoal. Tchau, tchau.